Boa noite. O governo Tarso Genro vem enfrentando uma avalanche de reivindicações salariais. As categorias com os salários mais baixos, mas também as mais numerosas, estão se acertando com o Executivo, como aconteceu com os cabos soldados da Brigada Militar e o Magistério. Embora este último ainda queira a imediata implantação do Piso Nacional dos Professores, o que de resto está reconhecido judicialmente. Na área da segurança, está havendo uma grita geral. Delegados de polícia, escrivães, inspetores e investigadores, oficiais da Brigada Militar, sargentos, subtenentes e tenentes. Essas categorias ainda não estão satisfeitas, não receberam as propostas, alguns nem foram recebidos pelo governo, o que talvez explique a ausência aqui nesta mesa de algum representante do Palácio Piratini. A direção do programa, pelo nosso diretor Rogério Carboneira, fez várias tentativas e o governo do Estado, sabendo da pauta do programa, mesmo assim, não quis se fazer representar. O programa decide, de qualquer forma, tratar do assunto pela importância que a sociedade dispensa à área da segurança, a preocupação número 1 em todas as pesquisas de opinião. Então, para tratar das reivindicações salariais das categorias da segurança pública, nós vamos começar um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Aparício Costa Santelano. O presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, o UGM Sindicato, Isaac Ortiz. Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel José Ricardo de Guimarães. E o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, ASDEP, Wilson Miller Rodrigues. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas. Carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. CIE, ações que transformam. Fátima Saúde, compre o seu plano pela internet. E Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E a agenda empresarial aqui no programa tem o patrocínio de Grupo Vilela, auditoria, consultoria e direito empresarial. Atuação em todo o Brasil. Você manda seu recado, manda sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então se manifeste pelo Twitter, @Conversa Cruzada, no singular, característica da ferramenta do Twitter, certo? @Conversa Cruzada. Eu vou começar a ouvir os subtenentes e tenentes e sargentos. Subtenentes até é um cargo em extinção, né? E faço isso porque é quem tem um ato marcado para amanhã. Eu tenho aqui convocação para o Grito de Repúdio, 28 de setembro, quarta-feira, 11 horas da manhã, na Praça da Matriz. Vai acontecer essa manifestação. Ou seja, aquilo que a Associação dos Cabos e Soldados, a ABANF, conseguiu, não é o que os sargentos, subtenentes e tenentes desejam. Por isso, não aceitam a proposta e vão trabalhar na Assembleia Legislativa para que ela não seja acolhida. Estou certo? É isso que eu ouço falar? Boa noite. Boa noite a todos. Eu quero saudar a mesa aí, o Ortiz, o delegado Miller e o Coronel Ricardo, especial, notadamente, todos os servidores de nível médio da Brigada Militar. Precisa fazer um registro aí, Brito. Nós começamos junto a negociação dos cabos soldados, uma pauta de reivindicação que foi entregue ao governo do Estado, né? E para ver que nós começamos isso aí bem cedo. Em fevereiro, a gente mandou um ofício para o governador para rever a matriz salarial que estava achatando o tenente e o sargento. E, para ser bem rápido e objetivo, culminou agora com, semana passada, a Associação dos Cabos Soldados aceitou a proposta oferecida pelo governo, mesmo nós estando juntos, eu não vou entrar nesse mérito, e nós, sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, não concordamos em razão do que o governador, né, que é o chefe maior do Estado, tirou o rótulo de sargento, de soldado mais mal pago do país e colocou no sargento e no tenente mais mal pago do país. Simplesmente ele vestiu um santo e desvestiu o outro. Então o Estado continua sendo o último na questão do servidor de nível médio e nós não queremos tirar nem um centavo do soldado, nós queremos só resgatar e que o governo tenha sensibilidade. Nós já trabalhamos segunda-feira e terça na Assembleia, nós não somos contra em nenhum momento de dividir o percentual que já é baixo do soldado para o sargento, subtenente e tenente. Nós queremos sim um tratamento igualitário, que se dê o percentual igual para todos os servidores de nível médio da Brigada Militar. Até porque isso é um desrespeito, uma desconsideração com o sargento, com o tenente,
porque 90% da cidade desse estado são comandadas por sargentos e tenentes. Há cabos e soldados que também estão insatisfeitos com o ajuste que foi feito? Muitos. Até porque a associação também congrega cabos e soldados da reserva e subtenentes. Então eles também vão participar amanhã. Nós esperamos aí que o pessoal participe. Nós queremos que amanhã nós vamos ser recebidos após o ato pelo presidente da Assembleia, uma comissão de deputados, já ficou acertado isso, que vamos tentar sensibilizar o governo do estado para que reveja essa situação. Até porque os governantes, quando estão um candidato, prometem mundos e fundos. E foi o que aconteceu. A gente sabe que não é totalmente a culpa desse governo, reconhece que houve avanços em alguns aspectos, mas isso às vezes tem situações aí que é dever do Estado. Por exemplo, o cara alardeia muito que tem 3 mil cargos de vagas de soldados promovidos a sargento. Nós também concordamos com isso, não é culpa desse governo. Por exemplo, se olhar os oficiais superiores, os oficiais da Brigada Militar, sempre tem excesso. E nós não estamos criticando isso. Só que esse claro que existe dentro da corporação não é por culpa nossa. É algum comandante, algum governante anterior que não fez isso. Agora, o que é a nossa pauta principal é amanhã a gente convoca todas as pessoas que estiverem descontentes, servidores de nível médio, que façam esse presente na Praça Matriz. Nós vamos tentar na Casa do Povo, no Parlamento Gaúcho, que leve o conhecimento e sensibilize o governador para que ele modifique a situação e não discrimine os servidores do mesmo nível que está acontecendo com o aumento discriminado, que é o fato que está ocorrendo aí. Então nós queremos simplesmente essa recuperação pelo governo do Estado. Eu não sei se foi no governo Brito que houve um PDV na Brigada Militar. Sim. Foi, né? No Colares também houve. Um incentivo para que diminuísse o contingente. Isso, exato. Saísse da Brigada Militar. Sim, nós participamos muitas vezes. Claro, o pessoal que se sentiu satisfeito saiu, né? Isso aí foi uma questão de demissão voluntária que se dizia. Exatamente. Um programa de demissão voluntária. voluntária. E nós precisamos de contingente. Os claros são imensos. Vou conversar com o Isaac Ortiz. Os agentes de polícia, que não os delegados, a quantas estão? Vamos atualizar o telespectador. Boa noite, Brito. Boa noite, Coronel Ricardo, Santelano, delegado Miller, nossos colegas policiais, civis e militares, né? Bom, nós temos uma paralisação amanhã, dia 28 e 29. Isso é fruto do descontentamento da nossa categoria com o rumo que foi dado às negociações salariais na área da segurança. Nós vínhamos negociando com o governo, a gente vinha num bom caminho, conversando, dialogando, né? Tivemos alguns avanços que a gente tem que reconhecer, que é a questão da aposentadoria na Polícia Civil. A aposentadoria especial. Especial, o governo reconheceu, em 6 meses a gente reconhece isso aí com um grande trunfo. A questão das vagas, as promoções também, se reconhece isso aí. Mas em todas as negociações, a gente sempre deixou bem claro que ali, depois dessa discussão, nós tínhamos que sentar e discutir o salário dos policiais. Que hoje em dia é uma situação insustentável o que os policiais civis e com certeza os policiais militares estão passando. A Polícia Civil nunca trabalhou tanto como tem trabalhado nesses últimos meses aí com relação a operações, né? Nós tivemos aquela operação Cartola, operações da homicídio aí que buscou foragidos, quantidade enorme, operação Maria da Penha também. Enfim, o interior do estado trabalhando como nunca, muito mesmo, né? Se dedicando. A qualificação dos policiais que tem entrado na polícia, assim, tem uma coisa muito boa e nós estamos perdendo excelentes policiais, excelentes profissionais devido à questão salarial. E chegamos numa situação insustentável, né? Não é mais possível os policiais cumprirem a carga horária que cumpre, principalmente o pessoal do interior também e da capital. Temos delegacias no interior que tem um policial, 2 policiais, que ficam 24 horas, 30 dias por mês trabalhando e ali não recebendo nada pelo que eles estão fazendo. É a única categoria na área da segurança pública que o governo não paga as 40 horas extras para todos, né? Ou para aqueles que fazem hora extra, né? As outras categorias todas recebem e nós temos uma defasagem muito grande das horas extras e as pessoas estão trabalhando como nunca. Temos operações cartorária na Restinga, em Viamão, Gravataí, né? O pessoal se esmerando aí, correndo. Acho que nem precisa ir longe, a 17ª aqui pertinho de nós, no centro, também tinha um mutirão lá dentro para baixar inquérito. E assim, e os policiais estão se esforçando muito, né? E o que acontece? E os sucessivos governos não estão reconhecendo isso aí. Não estão reconhecendo o trabalho da Polícia Civil. A paralisação, Isaac, a paralisação vai consistir em quê? Efetivamente, por exemplo, esses lugares onde tem um policial só, ele vai fechar a delegacia? Olha,
O que acontece? A paralisação consiste em a gente atender somente os casos graves, né? Aqueles casos em que não seja registro de ocorrência, oitivas, né? Operações, investigações, isso a gente vai deixar de fazer. O que for caso grave, que atinja a pessoa, né? A criança, adolescente, né? O idoso e aqueles flagrantes, né? Cabeludos, que a gente chama, vão ser feitos, né? Vai haver um bom senso nisso aí. Vai haver um impasse. A Brigada nossa... Militar vai levar um flagrante lá para a delegacia e aí, de repente, não é algo que seja... Mas eu tenho certeza que a Brigada Militar não vai levar nenhum flagrante que não for caso grave lá para nós lá. Isso eu tenho certeza que através da Associação dos Oficiais, sargentos e tenentes e cabos e soldados vão orientar o seu pessoal a que só levem casos graves. A Brigada vai deitar e rolar, vai fazer termo circunstanciado adoidado. Bom... Aí é um outro debate. Outro debate que não é para Na minha cabeça aqui. É tarefa de polícia judiciária, mas isso é uma outra... Mas é um outro debate que a gente... Nesse momento nós estamos tratando, Brito, assim, ó, é da questão salarial nossa e da Brigada. Que não adianta eu querer fazer termos circunstanciados, querer fazer inquérito, querer fazer uma coisa, se meu salário está ruim, né? Hoje eu estive em Novo Hamburgo, conversava com os colegas da Brigada Militar, e aí eu observava o colega com uma metralhadora a tiracol, né? E indignado com a situação salarial dele, né? Eu fiquei pensando, como é que você larga um homem para a rua, tanto policial civil, militar, numa profissão, Brito, que é a única profissão do mundo, né? Em que em tempos de paz o policial pode tirar a vida de alguém para defender a sua vida ou a vida de outra pessoa, né? Como é que você larga um homem com uma metralhadora, com uma pistola, com um revólver, sei lá o que for, para tratar da sociedade com essas condições salariais que o governo nos oferece? Bom, então nós temos na Praça da Matriz mobilização da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes. Isso. E até alguns cabos e soldados juntos. Sim, claro. Perante a Assembleia Legislativa para a Assembleia não aprovar o projeto. Não é para não aprovar. Nós queremos buscar uma inserção dos deputados, a gente porque aqui o mesmo valor que o soldado tem perante a sociedade, o sargento e o tenente, nós queremos essa dignidade, resgatar isso. Se o soldado é importante, muito bem. Só que o sargento e o tenente está sendo desconsiderado nessa proposta do governo. A Assembleia terá e aí nós queremos que o presidente da Assembleia, junto com a Comissão de Deputados, convença o governador. E que haja uma sensibilidade do governador e que ele reveja essa posição que estava sendo apresentada. Até lá não votar nada. Sim. Muito bem. E os delegados de polícia e os oficiais da Brigada estão até esperando que venha o chamamento para o encontro. A Brigada Militar, os oficiais já estiveram no Palácio do Governo. Os delegados mandaram uma carta. Boa noite, delegado Wilson Meira. Boa noite, Brito, ilustre amigo de muito tempo, inspetor Ortiz, tenente Santelano, coronel Ricardo. É importante, Brito, que eu faça um pequeno esclarecimento e rápido com relação à nossa remuneração. Depois de 30 anos, os delegados finalmente conquistaram um patamar adequado de remuneração, equivalente àquelas chamadas categorias jurídicas. Conquistamos isso na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Em 92, o governador de então, o governador Alceu Colares, implementou esta conquista condicional. Bem, anos depois, poucos anos depois, sucessivos governos foram dilapidando esta remuneração. Através dos índices menores do que aquelas outras categorias menores, recebiam. Durante 10 anos, zero índice. Só para ficar assim bem claro, Brito, eu vou ler assim, 2 linhas do recurso extraordinário do ano passado, 28 de setembro do ano passado, recente. Supremo Tribunal. Está fazendo um ano, 28 de setembro. Hoje, um ano, fazendo um ano. Aniversariando. Diz o seguinte: firmou-se a jurisprudência da Corte do Supremo Tribunal no sentido da obrigatoriedade do tratamento isonômico entre delegados de polícia e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a partir da edição da Lei Estadual número tal de 92. Mas já tivemos várias outras decisões do Supremo nesse sentido. Significa dizer, então, que a nossa remuneração é igual à remuneração dos procuradores. O que ocorre hoje? Um procurador com um dia de atividade, ele recebe mais do que um delegado de polícia com 30 anos de função, ou 35 anos. Portanto, o nosso pedido não é de aumento. Nós queremos apenas e tão somente que o governo cumpra com decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Tenho ouvido ponderadíssimas manifestações suas, traduzindo o sentimento da categoria, o resultado da plenária que aconteceu no sábado.
no sentido de que os delegados compreendem que vários governos foram causando este mal e que tem que se construir uma progressão para chegar ao devido lugar. Não há uma expectativa de que num só lance o governo possa bancar o que ele precisa fazer? Não, eu tenho dito aos colegas que nós não podemos cultivar falsas ilusões. Não podemos. Agora, nós também não podemos abrir mão do direito que é nosso. Esperamos, então, que o governo veja uma forma de recompor o nosso salário. Não se trata de aumento, não queremos nada mais que não seja nosso e nós levamos 30 anos para conquistar esta igualdade salarial. Bem, a nossa relação com o governo sempre foi e será. Ela partirá sempre de um patamar ético, observando critérios de razoabilidade, numa relação que nós não abrimos mão, uma relação respeitosa, cordial, franca, qualificada e transparente. Assim será. Sabemos que a disputa vai ser dura e vai ser longa. Não significa que nós, por esses critérios que adotamos e não abriremos mão, que nós vamos abrir mão de um direito nosso. Não vamos. Creio que nós temos condições plenas de encontrar com o governo uma fórmula de resolver isso. Estamos falando de razoabilidade, é o que tu falaste. Não esperamos que o governo amanhã reponha aquilo que 4 governos dilapidaram. É verdade também que no governo passado, da governadora Ieda, ela nos concedeu, a título de adiantamento para isto, 25% de reajuste, que todos os outros funcionários já tinham recebido, menos os oficiais da Brigada Militar, que acabaram recebendo também. Então, foi um ajuste, só que no final do governo, por questões que não importam agora, um projeto já pronto e adequado não foi remetido à Assembleia. Portanto, a sociedade do Rio Grande tem que saber, não queremos aumento, queremos apenas aquilo que a Constituição de 88 disse, o governador Colares implementou, o Supremo referendou. É isso que nós queremos, dentro daqueles critérios que eu referi ao amigo. Bem, na Constituição está lá no 240, 241, uma coisa assim. Isso, exatamente. E não era com os procuradores de Estado, era com as carreiras jurídicas de modo geral. Exatamente. Mas aí a lei estadual colocou, porque o Executivo é quem paga os procuradores do Estado, a simetria com os procuradores do Estado. Porque até dá para discutir o tema de Ministério Público e magistratura. Exatamente. Mas o Supremo teve uma decisão sábia. O que o Supremo fez? Igualou os delegados a chamadas categorias jurídicas do Executivo. Eu acho que agiu corretamente. Então, nós estamos... Há anos atrás, no correr dos anos, nós sempre começamos a notar um descontentamento, um desconforto entre os delegados. Nesta reunião de sábado, que fizemos propositadamente sábado, por quê? Para que os delegados não faltassem o expediente normal para vir à reunião. Eu esperava 200 delegados, assinaram o livro 282, tinham mais de 300. Por exemplo, ativos e inativos. 90% de delegados da ativa nesta reunião. Colegas que saíram, por exemplo, de Uruguaiana às 4 da manhã, para chegar aqui às 10, cidade, tu conhece bem a cidade e a distância, e o trabalho que tem lá. O Brito foi promotor lá, ilustre promotor de Uruguaiana. E depois tiveram que retornar às 5 da tarde, porque no outro dia às 8 da manhã estava de plantão. Mas estavam aqui presentes, e o que me surpreendeu e me preocupou? O ambiente hoje não é de descontentamento, é de revolta. E uma categoria como a nossa não pode, o Ortiz mais ou menos tocou nesse assunto, uma categoria como a nossa não pode estar revoltada. Por que está revoltada? Quando a gente tem um direito, uma coisa é buscar um direito, outra coisa é ter um direito suprimido e não conseguir alcançá-lo. Portanto, a diferença é muito grande. Hoje, um delegado início de carreira, que tem que ser o parâmetro, recebe menos da metade do que um procurador de Estado. E um procurador de Estado com um dia de função recebe mais do que um delegado de polícia com 35 anos de função. É uma situação injusta. Nós não vemos, Brito, nenhum motivo de ordem legal, de ordem ética, de ordem funcional para que o governo não reponha o que é nosso dentro daqueles critérios de razoabilidade que a gente haverá de encontrar no caminho.